Olá, hoje nosso assunto é sobre os cães que correm atrás do próprio rabo. Aqueles cães malucos que ficam correndo de um lado para o outro, correm atrás da própria cauda, rodando como um louco. Esse é o nosso assunto de hoje. Se você tem um cãozinho em casa, assim como eu tenho vários, você sabe que algumas coisas que eles fazem é motivo para que a gente dê gargalhadas, é motivo para risadas do ser humano. E algumas vezes eles realmente fazem para isso. Agora eu preciso te perguntar uma coisa, você também é do time das pessoas que ficam na internet rindo com vídeos de cães correndo atrás da cauda? Porque tem vários, né, gente? Eu já vi vários vídeos e já vi muita gente se divertindo com eles. Se você for desse time, eu vou te falar uma coisa, não faça isso. Porque você pode estar rindo de um cão que está emocionalmente doente. Como assim emocionalmente doente porque está correndo atrás da cauda, doutora? Eu já vi tantos cachorros fazendo isso. Exatamente. Muitos podem estar emocionalmente doentes. Você ficou surpresa com o que eu falei? Garanto que você já fez isso, né? Se você já fez isso, eu vou te deixar com a consciência pesada e a partir de agora você não vai fazer mais. Você não vai sorrir mais por esse motivo. Mas agora eu quero te perguntar uma coisa. Seu cachorro também faz isso? Você já teve algum cãozinho que faça isso? Você já viu alguém reclamar porque o cão faz isso? Você já se perguntou por quê? Se você não sabe, se você tem dúvida por que os cães fazem isso, porque os cães correm atrás da própria cauda, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar o porquê eles fazem isso, como evitar que eles façam isso e principalmente como prevenir e tratar os cães que fazem isso também. Só te peço que ao final do vídeo você não se esqueça de curtir e de comentar. Se você tiver uma experiência sobre esse tema, eu vou adorar saber como você resolveu, eu vou adorar saber como a sua colega resolveu, eu vou adorar saber como é que está esse cão hoje. E se você ainda continua com esse problema, eu garanto que eu vou te ajudar, ok? Meu nome é Mariana Amado, acho que muita gente aqui já me conhece, para os que não me conhecem, muito prazer. Se esse for o primeiro vídeo que você esteja assistindo, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou médica veterinária, eu trabalho com medicina preventiva e integrativa de pequenos animais, vinculada ao comportamento canino. E eu estou aqui sempre em vários vídeos para te ajudar a resolver aqueles probleminhas com o seu cão que termina virando problemas familiares, às vezes um pouco grave. A gente que tem cães, a gente que trabalha com cães, sabe que os nossos amigos caninos podem ter algumas manias bem interessantes e na maioria das vezes até divertidas. Quem nunca caiu na gargalhada quando um cachorro do nada começa a correr atrás do rabo, começa a correr em círculos? Eu vou confessar que antes de eu saber que isso poderia ser uma doença, eu também já dei algumas risadinhas, né? Esse comportamento é bastante comum nos cães, os cães fazem muito isso. Só fique atento e muito atento, porque os cães não fazem nada do nada. Se eles fazem alguma coisa, é porque eles têm um motivo específico. Então, aquele cão que corre muito atrás do rabo pode ter um distúrbio de comportamento chamado compulsão. Perseguir o rabo, andar de um lado atrás do outro, círculos no mesmo trajeto, lamber a pata repetidamente, e aí lamber a patinha também é um problema de compulsão, é um problema de vício. E se você quiser saber mais sobre esse tema, a gente já tem um vídeo, você pode clicar aqui, ó, e ir lá para esse vídeo se o problema do seu cãozinho for lamber a patinha. Mas espera esse aqui terminar, depois você vai para lá, tá bom? Vamos voltar para cá. Latir em excesso, perseguir sombras, são alguns dos principais sintomas de uma compulsão. A compulsão é um distúrbio de fundo genético e emocional que acontece por vários fatores ao longo da vida do pet. E aí com isso, ele vai ser um cão compulsivo ou em lamber as patinhas, compulsivo ou em andar em círculos, ou as duas coisas, ou agressivo, ou ele faz isso por tédio, ou ele faz isso por estresse. N são os motivos que podem acarretar, que podem fazer com que o cão tenha uma compulsão. E eu tenho certeza que se você for como eu aí, e você já fez tudo isso, e seu cão faz tudo isso, você já está com uma leve taquicardia. Mas tenha calma, não se estresse, porque estresse é motivo de compulsão. Eu vou aqui te explicar tudo o que você precisa saber. Todos os cães podem apresentar esse tipo de comportamento, tá? Então, basicamente, é normal
que todos os cães façam isso. E não é porque ele faz isso de vez em quando que ele psicologicamente é um cão doente. Ele pode correr atrás do seu rabo, ele pode andar em círculos e ele pode ser psicologicamente saudável, tá? Isso a gente tem que botar um pouco na balança, né? Porque ele faz de vez em quando que ele tá psicologicamente doente, não, tá? Muitas vezes eles ainda sabem o que funciona e o que não funciona. E vale a pena tentar, pra gente saber se seu cão realmente é um cão compulsivo. Muitas vezes ainda ele está aprendendo, ele não sabe o que funciona e o que não funciona, e eles fazem aquela tentativa, até porque correr atrás da cauda se torna divertido quando eles são filhotes. Tá? Eles se divertem com isso. Então perseguir aquele objeto que ao ele rodar se afasta dele, e é sempre aquela mesma movimentação, porque em posição normal eles não veem a cauda, é muito divertido para eles, né? É algo diferente, a cauda quase nunca é vista. Sendo assim, é algo inédito para eles, e como algo inédito, eles adoram brincar, né? Em alguns casos, correr atrás do rabo pode ser apenas um ato corriqueiro, tipo os animais que gostam de caçar, né? Eles olham ali para aquela cauda, aquele negócio perseguindo ele, induzindo ele a correr atrás, né? Induzindo ele a caça, induzindo eles ou até a brincadeira, e começa a perseguir ferozmente. Algumas horas depois ele esquece, ou dias depois, ou meses depois ele faz. Então isso é natural. Tá? E isso a gente realmente pode dar umas risadinhas ou pode ter um momento de descontração familiar por conta disso. A primeira alternativa, que é isso que eu falei, né, é a coisa de encantar, termina sendo justificativa para os donos. E aí eles fazem nada, ele faz isso para chamar minha atenção. Pode ser, tá? Pode ser que seja assim, mas se for só para chamar a atenção, se for uma coisa natural e normal, ele vai fazer como eu te falei, de vez em quando. Ele vai fazer em dias alternados, em meses alternados, ele vai fazer sim para chamar a atenção. Qual é o problema? Quando isso torna um problema? O problema está em fazer muitas vezes, né? Quando ele começa a correr muitas vezes, a ponto de interferir na rotina do animal. Por exemplo, ele está comendo ali abaixado no potinho dele e do nada ele começa a perseguir a cauda. Aí você já tem que ficar com um alerta. Outra coisa, ou quando isso está acontecendo a ponto de não deixar ele dormir. Ou se ele estiver brincando com você, está ali brincando com você, daqui a pouco ele para. Aí começa a rodar em círculos e correr atrás da cauda. Então isso a gente já tem que botar as anteninhas ligadas e começar a se preocupar. Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente chamado Fred. E a queixa da tutora de Fred era que ele mordia todo mundo, ele ficava muito bravo, e que ela já tinha castrado, já tinha feito um monte de coisa que pessoas diziam que ia resolver, e nada resolveu, e nada resolvia. Ele era uma pessoa, desculpa, porque pra mim isso é gente, né? Ele era um cãozinho super dócil, ele era muito brincalhão quando os tutores não estavam. Quando os tutores estavam, esse é do relato dela, ele tinha essa compulsão. E aí o interessante é que assim, enquanto ela falava, ela mexia as duas sobrancelhas assim, o tempo todo. Eu nem sei fazer. Então ela mexia, tá. E enquanto ela mexia a sobrancelha, o Fred corria atrás da cauda. Então eu não sabia se eu prestava atenção ao que ela estava falando, eu não sabia se eu prestava atenção às sobrancelhas dela, ou eu não sabia se eu prestava atenção ao Fred rodando. E aí, quando ela me deu uma oportunidade, porque ela falava demais, até mais do que eu, imagina alguém falando mais do que eu. É quase impossível, mas tá bom, vamos lá, vamos voltar. E ela falava e mexia, eu olhava para Fred, olhava para ela, quase eu estava ficando com a compulsão. Porque eu olhava para ela, olhava para a sobrancelha, olhava para o Fred, olhava para o Fred, olhava para ela, olhava para a sobrancelha. E aí eu peguei e falei assim, ele costuma ter esse comportamento sempre? Aí ela olhou assim e fez, que comportamento, doutora? Aí eu falei, você não tá vendo que ele tá fazendo algo errado? Não. O que ele tá fazendo? E aí eu percebi que a compulsão do Fred era um problema da sua dona. Era um problema da sua tutora. Ele era compulsivo porque ela era compulsiva. Mas, minha gente, não é nada fácil a gente reconhecer isso e principalmente nós, na situação de terapeuta do cachorro dela, dizer que ele era daquele jeito por causa dela. Mas aí a gente tomou uma série de medidas e uma delas foi
dar um irmãozinho para o Fred. Né? Vocês sabem que eu sou bem a favor do 2 é melhor que 1. Né? Eu acho que quando o animal tem um parceiro, quando ele tem um companheiro, uma companheira, quando ele tem um amigo, uma irmã, quando ele tem qualquer coisa mais que possa distrair ele, a gente vai conseguir resolver o problema. Mas o problema dele era um pouco mais grave. Quando o irmãozinho chegou, ele ficou mais bravo. Quando o irmãozinho chegou, ele passou a morder ainda mais. E a gente realmente teve que entrar com uma terapia de floral, a gente teve que entrar com um comportamentalista e aí a gente conseguiu resolver. Hoje, não é um irmão, é uma irmã, a irmãzinha do Fred é quem manda na casa. Né? Hoje o Fred é totalmente dominado pela irmãzinha. Tá todo mundo muito feliz, tá todo mundo muito bem. Mas ele era um Scotch Terrier e ele era muito bravo. Foi um trabalho assim de 4 meses, mas um trabalho lindo, um trabalho assim de se emocionar, porque a tutora chorava e a gente fez terapia floral com ela, mas junto a isso ela fez terapia mesmo com uma psicóloga e nós 3 juntas, mais o comportamentalista, conseguimos resolver o problema dela para conseguir resolver o problema do Fred. Não adiantava eu sozinha corrigir o problema dele se ela era o problema, vocês entendem? Então a questão é que quando o cão começa a morder a cauda, a correr atrás da cauda, uma hora ele consegue segurar a cauda. Né? Ele roda, tenta, uma hora ele consegue. E quando ele consegue morder a cauda, nem sempre ele consegue parar. Né? Então dormir fica difícil, comer fica difícil, porque aquilo ali já é um ser que está fazendo uma ameaça, ele está causando uma ameaça para ele. Então ele quer destruir esse ser a qualquer custo, ele não reconhece que aquela cauda faz parte do corpo dele. Então isso revela o que a gente chama de TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo no animal. E isso progride de uma forma que o cão começa a se mutilar. Então ele começa a arrancar os pelos da cauda, ele começa a morder, diferir a cauda, ele começa a se mutilar, é isso, ele começa a se mutilar. Né? Chega em alguns pontos, em alguns momentos, que infelizmente causa tanta injúria nele, que o veterinário e o tutor chegam ao ponto de amputar esse membro. Né? Mas aí quando se amputa esse membro, a gente pode estar gerando um outro problema, que é o problema que a gente chama de membro fantasma. Essa dor persiste, esse incômodo persiste e ele continua a correr atrás da cauda mesmo sem ter cauda. Então, quando acontece isso, já está indicando que esse animal tem sinais de falha, de bem-estar. E quando isso acontece, é preciso a gente procurar um profissional que trabalha com comportamento na linha veterinária e um animal que trabalha com comportamento na linha educacional, que aí vem os adestradores ou os comportamentalistas. Eu também tenho uma história bastante triste. Essa é de uma cadela que era minha. Ela é uma Jack Russell, eu tenho 3 Jack Russell. Na época eu tinha mais ela chamava Pimenta. E a Pimenta era louca. A Pimenta era filha da cadela da minha mãe. Minha mãe tinha um casal de Jack Russell e teve essa cadelinha. Nessa época eu morava em Brasília ainda. Minha mãe morava aqui, em Aracaju, né, no litoral. E ela simplesmente escalava os muros. Ela escalava grade para ir à praia. Então minha mãe mora quase em frente à praia, então ela vivia na praia. E aí minha mãe, por medo de perdê-la, me deu. E eu não sei se por ela ter ficado longe da praia, eu não sei se... Quer dizer, hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Se porque ela ficou longe da praia, se porque ela ficou longe dos pais, se porque ela foi num outro ambiente, ela começou a ter um problema de compulsão. E era justamente isso, ela corria como uma desesperada, em círculos atrás da cauda. Infelizmente, quando foi um dia, ela conseguiu pegar essa cauda. Depois que ela aprendeu a pegar essa cauda, ela não parava mais. Gente, era desesperador. Nessa época eu não trabalhava com isso. Nessa época eu era leiga no assunto e errei. Eu posso falar para você que eu errei. A cada vez que a Pimenta pegava a cauda, parecia que ela estava brigando com outro cão. Então ela gritava, ela chorava e ver aquele sangue escorrendo da cauda dela me causava muito pânico. Vocês não têm noção do quanto que eu sofri.
Eu chorava, eu gritava, eu joguei água, eu puxei rabo da boca, eu levei mordida, eu joguei ela na piscina com ela mordendo a cauda. E a coisa era tão louca, a coisa era tão compulsiva, a coisa era tão grave, era tão séria, que ela afundava na piscina, segurando essa cauda, e ela só soltava quando ela estava prestes a morrer, porque ela precisava soltar para subir. Então era muito triste. E eu fiz curativo nessa cauda, eu botei cone, eu fiz tudo que vocês possam imaginar, menos procurar uma terapia. E aí eu cheguei à conclusão, com algumas outras pessoas, de que o melhor para ela naquele momento era que a gente amputasse a cauda. Ela tinha cauda longa e antigamente, quando se podia fazer a caudectomia, a gente cortava 1/3 da cauda, né? Quando podia fazer o Jack Russell, o padrão do Jack Russell era ter 1/3 da cauda. Então a gente cortou metade, quase metade da cauda dela. E vocês não acreditam que mesmo assim, mesmo estando um pedaço pequeno, ela ainda conseguia pegar. E começou tudo outra vez. E o pesadelo começou, e a agonia começou, e o chororô começou, e o grito começou. E o que eu fiz? Não procurei uma terapia. Eu nem sei se naquele tempo a gente falava esse termo, mas eu não consegui sozinha. E eu não procurei ajuda. O que foi que eu fiz? Amputei o resto da cauda. E o que continuou? Ela ainda continuou fazendo isso até o resto da vida. Infelizmente, ela é uma cadela muito estressada e eu acho que a pimenta foi uma das causas para que eu procurasse estudar um pouco mais, para que eu procurasse estudar e trazer para vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência. Mas não vamos falar disso, que aqui hora não é momento de ficar triste, eu quero ajudar você. Então a gente realmente tem que procurar ajuda o quanto antes. Por mais que a gente seja veterinária, médica, dentista, psicóloga, por mais que a gente... Até porque eu tenho pacientes, filhos de psicólogas. Então, a gente não consegue resolver o nosso problema sozinho, mesmo a gente sendo da área. Você entende? É casa de ferreiro, espeto de pau. Então, procure ajuda. Mas vamos lá. Existe uma série de razões que estão por trás das corridas atrás do rabo. Então, eu listei aqui as mais comuns para tentar te ajudar a identificar e entender esse problema no seu pet, ok? Então, primeiro filhotes, geralmente eles fazem isso como uma brincadeira. Lembra que eles estão conhecendo o mundo, eles estão se conhecendo. Então, nos primeiros meses de vida, correr atrás do rabo, correr atrás da cauda, rodar, andar em círculos, é muito divertido, né? Então, eles ficam alguns minutos, segundos fazendo aquilo, como eu falei lá em cima, e depois, como eu falei lá atrás, e depois eles param. Aí no outro dia faz aleatoriamente. E depois eu vou fazendo aleatoriamente a cada mês. E é porque é muito legal. É muito legal correr atrás da cauda. É simplesmente por isso, porque é muito legal. Então, outra causa que pode acontecer, né, que faz com que os cães corram atrás da cauda, coceiras e machucados diversos. Um incômodo de se ter algo coçando, ou algo doendo, ou algo fora do comum, numa região que não é de fácil alcance, pode fazer com que ele fique correndo atrás da rabo. É muito difícil eles conseguirem morder a primeira vez. Então eles tentam de todas as formas, naquela maluquice, até conseguir, para poder coçar, para poder aliviar aquele incômodo e aquela dor, ou aquela dor. Pulga e carrapato faz muito isso, coça ali na base da cauda. Então quem não consegue vir por cima, o cão que não consegue vir pelo dorso, ele vai correr atrás da cauda até pegar. Então a ação de pulga e carrapato faz com que corra atrás da cauda. E como é que a gente previne? Dando um remédio mensal, trimestral, mudando a coleira, enfim, eu não sei qual é a forma preventiva que você faz no seu cão para que ele não tenha carrapato, mas o importante é que você faça regularmente. Gente, vou fugir um pouquinho aqui, a prevenção contra carrapato, ela não é feita só quando o cão tem carrapato. Eu já vi velhas dizendo assim, doutora, mas quando eu vejo, eu já coloco. Quando você vê, já pode ser tarde. Ou ele já adquiriu essa coceira, já está com essa compulsão de correr atrás da cauda, ou ele já adquiriu uma doença do carrapato. Então, os preventivos são feitos para que a gente faça regularmente, de acordo com a bula, com a posologia de cada remédio, ok? Voltando, terceiro motivo, ansiedade. Então, depois que ele tem essa situação de alívio, por algum dos motivos, ele começa a usar isso nos momentos que fica ansioso ou estressado, para tentar aliviar também o seu estresse e a sua ansiedade. Então essa vai ser a melhor solução para ele, vai ser a solução que está um pouquinho aqui, ó, na memória dele. Ele sabe que se ele fizer isso,
vai dar uma sensação de prazer, vai dar uma sensação de alívio e vai fazer, entende? Então assim, é outro motivo, chamar a atenção. Inevitavelmente a gente acaba interagindo com eles quando eles correm atrás da cauda, seja para brigar, seja para sorrir, seja para mostrar para outra pessoa, seja para filmar, para mandar para o seu terapeuta. Então quando o cachorro começa a entender que ele fazendo esse comportamento chama a sua atenção, provavelmente ele vai continuar perseguindo a cauda para conseguir esse objetivo, que é chamar a atenção. Então isso é muito comum nos animais carentes, os animais que ficam muito tempo sozinhos. Então os animais que ficam muito tempo sozinhos, quando a gente chega em casa, eles querem fazer tudo para chamar a nossa atenção. E às vezes ele acha que a cauda é quem provoca isso. 5 motivos para o seu cão correr atrás da cauda. Genética e especificidade da raça, me desculpem. Então a raça, toda raça, eu já falei aqui em um outro vídeo, toda raça é desenvolvida com uma finalidade, ou por algum motivo, ou para alguma função, né? E isso determina as características ou um conjunto de características e instintos específicos daquela raça. Vocês concordam comigo? Então, a vontade de correr atrás do rabo, por exemplo, nos cães de caça, aí a gente tem beagle, aí a gente tem o que chamamos de perdigueiro, aí a gente tem pointer, e aí a gente tem um grupo de animais, né, que foram produzidos, eu não posso nem dizer produzidos, ou foi desenvolvidos para essa função específica. Então esses animais de caça, simplesmente pelo gosto de correr, pela adrenalina da caça, eles começam a correr atrás da cauda. Aqueles também com personalidade, com genética, personalidade geneticamente forte, aquele animal forte, aquele animal que gosta de ser territorialista, aquele animal que faz aquela guarda muito bem, em algum momento também ele pode fazer isso, como se ele estivesse perseguindo a sua presa. Um animal de caça, um animal que não gosta dos seus adversários, ele também pode ter esse tipo de comportamento por causa da genética e os instintos específicos da raça. Ah, doutora, mas eu tenho um vira-lata. Pode ser que lá no fundo ele tenha uma genética de um cão de caça, não é mesmo? A gente não sabe. A gente não sabe quantas cruzas chegou nele, ou o que tem geneticamente para trás. A gente pode sim considerar que um cão vira-lata tem um instinto de caça. Motivo número 6. Se o cão passa muito tempo sozinho, se ele passa muito tempo sozinho, se ele não pratica atividade, o tédio, que é o nosso 6º motivo, faz com que ele corra atrás da cauda. Já falamos aqui em vários vídeos sobre o tédio, é meio que aquela coisa, não tenho o que fazer, vou correr atrás da cauda. E eles começam realmente, por não ter o que fazer, acaba gostando, vai passando o tempo, vai distraindo eles, aquilo faz com que eles gastem a energia que está acumulada, além de ficar correndo atrás do rabo, eles correm de um lado para outro dentro da casa. Pode ser que eles subam e desçam do sofá o tempo todo. Então, todos esses comportamentos repetitivos, eles são compulsivos, eles são comportamentos compulsivos. E aí a gente também precisa procurar ajuda. Motivo número 7, esse só que resolve o veterinário, são doenças neurológicas. Muito comum em animais idosos, a demência, a senilidade e sequelas de doenças que atingiram ou atingem o sistema nervoso do animal podem desencadear nesse comportamento. Então a gente realmente precisa procurar um médico veterinário para poder nos ajudar nesse caso, no motivo número 7, que são doenças neurológicas, tá? Então, antes que eu te conte o que podemos fazer para resolver esse probleminha que afeta tanto os nossos amiguinhos e a gente também, eu preciso que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, ao final desse vídeo, se inscreva no nosso canal para você não perder nada, porque quem sabe a sua dúvida não vem no próximo vídeo. Ou, se você quiser que eu tire a sua dúvida, que eu converse sobre o seu problema, você pode deixar nos comentários o seu problema, que eu terei o maior prazer de fazer um vídeo ou de explicar em inbox, ou numa mensagem, ou num vídeo só para você, ou num áudio só para você, ok? Eu preciso que eu tenha esse comprometimento com você de te ajudar, tá bom? Então, primeiro de tudo, você deve começar uma investigação, saber o real motivo que está por trás daquela corrida atrás da cauda.
A primeira recomendação é procurar um veterinário. Excluir as causas médicas, pulga, carrapato, doença neurológica e todas as outras que podem causar esse tipo de comportamento. Se comprovado que seu cachorro não tem nenhuma doença física e se for mesmo uma compulsão, aí você se compromete na terapia do seu cachorro, ok? Mas o que seria essa terapia, né, gente? Eu falo o tempo todo de terapia, mas eu ainda não expliquei o que. Primeiro, você deve se comprometer a fazer a terapia. Primeiro de tudo, você não vai brigar mais com o cão. Você não vai fazer o que eu fiz atrás. Jogar água, gritar, brigar, bater o chinelo para assustar, jogar balde para assustar no chão, jogar balde com... Uma vez me ensinaram a pegar latinha, uma lata, aquelas latas de leite, né? Aqui na minha região tem, acho que na sua também deve ter, aquelas latas de leite, encher de pedra, para fazer aquele barulho. E na hora que ela estivesse fazendo aquilo, eu jogava no chão com toda a força. Isso assustava, isso traumatizava, isso deixava ela ainda mais compulsiva e eu não percebia, porque eu queria ajudar de todas as formas. Então, fazer coisas de Google, no Google tem muita coisa certa, mas tem muita coisa errada também. Então, cuidado aonde você procura a informação de como tratar seu pet. Na dúvida, procure sempre um comportamentalista ou sempre um terapeuta veterinário, que eles vão conseguir te ajudar com mais experiência e de uma forma mais profissional, né? De uma forma mais estudada. Então, gritar, jogar água, falar de forma agressiva, jogar dentro da piscina, qualquer coisa que remeta à agressividade ou ao confronto com o animal é péssimo para esse tipo de problema. O animal precisa de tranquilidade para que a terapia funcione. E essa terapia ela está baseada em 3 pilares. O primeiro, a alteração do ambiente. Então a gente faz todo aquele trabalho de reeducação ambiental e de enriquecimento ambiental, técnicas de treinamento. Então, comandos básicos são ensinados para você fazer com ele. Doutora, eu não quero fazer aquele negócio de senta, sobe, desce, rola, morto. Por que eu quero isso? O que é que isso vai acrescentar na minha vida? Gente, os comandos, eles servem para a gente impor a nossa autoridade perante o cão. Então, se eu falo senta e ele senta, eu estou mandando nele. E ele entende assim também, depois de um certo período. Então, a gente, às vezes, precisa, sim, usar os comandos básicos para que a gente tenha um domínio sobre o cão. Para que ele entenda que eu, Mariana, sou a alfa e ele é o meu súdito. Ou eu sou superior a ele. Entendeu? Então, assim, às vezes é necessário. E o terceiro pilar, medicação, caso necessário. Infelizmente, em caso de compulsão, medicações geralmente são necessárias, porque eu percebo que há uma influência interna, provavelmente alterações em nível de neurotransmissores, que devemos fazer essa correção. Senão a gente não tem sucesso. Né? Apenas com modificação comportamental e ambiental, às vezes a gente não tem sucesso, porque às vezes o problema está interno, às vezes o problema está aqui. E se a gente não usa, se a gente abre mão de medicamentos para alguns casos, a gente nunca vai ter sucesso. Então, são aqueles animais que já foram adestrados, às vezes chegam lá no meu consultório e falam assim, doutora, já adestrei, já consultei o adestrador, já fiz isso, já fiz aquilo outro, já fiz, enfim, N coisas. Quando o animal já passou por um adestrador, a primeira coisa que eu faço é ligar para o adestrador. Eu preciso saber como ele conduziu esse adestramento, como o cão se comportava quando ele pedia para fazer os comandos ou quando ele ensinava os comandos, para eu tentar entender em que nível cerebral esse cão tem sido afetado durante a vida. Então é realmente uma terapia, é realmente um tratamento, né? Não existe milagre, a gente já falou aqui, não existe só a terapia floral, não existe só o adestramento, não existe só a medicação. Existe um conjunto de coisas que a gente pode fazer, um conjunto de ações, e aí envolve comprometimento do tutor, comprometimento do terapeuta, o animal, é de quem menos a gente puxa nesse momento. Né? Ele acaba mudando com todas as mudanças que vai acontecendo na vida dele. Então, no entanto, se o animal for mais calmo, não precisará de medicamento. Tá? Se a coisa está começando, se a coisa está no início, se ele ainda não se mutila, os treinos, os estímulos físicos e mentais que são fornecidos durante a terapia já fazem com que esse comportamento vá diminuindo automaticamente. Foi o que eu te falei, né? Tudo que a gente vai mudando o tutor, tudo que a gente vai mudar o ambiente, tudo que a gente vai mudar a rotina, automaticamente ele vai melhorando esse comportamento. Então,
para lidar com o cão compulsivo, é muito importante aumentar a frequência dos exercícios. Todos os vídeos a gente fala sobre os passeios, sobre a importância dos passeios, né? A frequência de exercício e atividade física tem que aumentar, porque o tédio e a ansiedade em excesso podem ser gatilhos para o surgimento desse problema, ou pode intensificar um problema que já existe. Então a gente precisa passear. Se você não tem tempo, contrate um dog walker, leve na creche, se vira. Literalmente se vira, esse é um problema seu. Eu vou te ajudar a resolver, mas sozinha, sem a sua contribuição, eu não consigo resolver. E outra coisa, gente, muito importante, mas muito importante, muito importante. Eu também tenho os meus cachorros como os filhos. Os nossos cães dormem na cama também. Assim como o seu, assim como o da sua vizinha. Enfim, mas eu preciso te falar uma coisa. Os cachorros nasceram para ser cachorros. Por mais que a gente trate como filho, por mais que a gente tenha esse sentimento de mãe, eles são cães, eles são animais, eles não são humanos. Portanto, cachorros nasceram para ser cachorros. Os cães precisam ser tratados bem, mas o que a gente não precisa é humanizar esse cão. A partir do momento que impedimos os comportamentos naturais, como morder, roer, correr, farejar, destrinchar, a gente abre portas para problemas comportamentais, porque eles não sabem mais quem é, sabe? Tem cães que eu te falo assim, tem cães que convivem tanto com com ser humano, tem cães que têm um tratamento tão humanizado que eles acham que são gente. E o pior de tudo, eles são gente que não gosta de outros cães. Eles são gente que não gosta de criança. Então eles ficam igual aquelas pessoas rabugentas, velhas, que não gostam de criança, que não gostam de gente, que não gostam de outros cães. E com isso termina ficando isolado. Ficando isolado, ele começa a ficar ansioso, ele começa a ficar nervoso, ele começa a não entender o que está acontecendo com ele e passa a ser um cão compulsivo. Então, os cães precisam usar a boca de vez em quando. Como assim, doutora, você está dizendo que o cão precisa me morder? Não, eu não estou falando isso. Quando eu falo isso, eu falo que ele precisa ter um brinquedo de roer. Ele precisa ter um brinquedo que ele possa farejar para procurar. Então, disponibilize brinquedos, como bolinhas para que ele corra atrás, para que ele... osso, brinquedos interativos, brinquedos que a gente recheia, para que eles tenham acesso nos momentos de ansiedade. Caso contrário, ele vai acabar perseguindo o rabo. Uma vez eu dei um exemplo, eu não lembro mais qual vídeo, porque eu já vi tanto vídeo que eu não lembro mais. Se você me lembrar, me fala qual foi o vídeo, coloca lá no comentário, vai ser ótimo você me lembrar em qual vídeo eu falei isso. Mas eu falo sobre, imagina você passar, ou quanto tempo você passaria, vamos falar assim, quanto tempo você passaria dentro de uma casa que você não tem televisão, rádio não é uma menina som, rádio é coisa de velha, rádio, nem lembro mais, nem sei como é que fala mais, rádio, mas tudo bem, vamos voltar. Mas que você não tenha um smartphone, que você não tenha um notebook, que você não tenha uma televisão, que você não tenha livro, que você não tenha nada para ocupar sua mente. É uma casa vazia, onde você só tem comida e um chão para dormir, ou um colchão para dormir. E água, né, que é básico. Quanto tempo você aguentaria ficar nesse local? Horas? Meses? Eu não aguentaria meses. Eu não aguentaria dias. Eu acho que eu aguentaria horas. Então, a mesma coisa são eles. Imagina aquele cachorro que fica lá no quintal, que não tem um brinquedo, que não tem um irmão, que não tem nada. Ele só tem água e comida. E ele passa 12, 13, 14 horas sozinho, né? Então, os cães não nasceram para isso. Então, precisa deixar brinquedo, precisa ter outro animal, precisa ter atividade. Ele precisa ter o que fazer. Porque, senão, ele vai acabar preferindo correr atrás da cauda. Não tem o que fazer, vou correr atrás da cauda. Então, para cães que têm essa tendência, deve-se, de alguma maneira, dar outra atividade no momento da crise. Sempre tenha cuidado para, no momento de crise, você não recompensar, você não oferecer algo legal. Por exemplo, ele está lá correndo atrás da cauda, e você dá um osso. Ele vai dizer assim, que legal, muito bacana isso, eu vou correr atrás da cauda porque eu ganho um osso. Cuidado, tá? Quando eu falo em mudar o comportamento ou recompensar, é bater uma palma, levantar, sair, chamar ele para passear, para que ele não entenda que toda vez que acontecer isso, vai ser muito bom para ele. Então, o melhor é bater palma, sair do ambiente, porque quando você sai, ele sai atrás. Pelo menos as minhas são assim. Se eu vou ao banheiro, eles vão atrás. Se eu vou ao quarto, ela vai atrás. Então, se ela estiver
tendo esse comportamento na sua frente, você vai levantar, simplesmente linda, bonita, faz cara de bonitona, faz a egípcia, né? E levanta e sai. Porque ele vai parar de correr atrás da cauda e vai sair junto com você, tá? A compulsão pode gerar prazer. E quando ele consegue morder o próprio rabo, é preciso coibir para que isso não se torne um vício, né? Isso vai aumentando com frequência e durante o passeio a gente consegue controlar. Tá, vai lamber a cauda, puxa, mas dentro de casa, gente, é muito difícil a gente controlar isso. Até porque a gente não fica o dia todo em casa, né? É muito difícil em casa, sozinho, sem ajuda, a gente conseguir corrigir essas coisas. Então, nesse caso, às vezes a gente precisa fazer com que ele não veja mais o objeto que causa compulsão, que no caso é a cauda. Então, como que a gente faz isso? Quem me conhece sabe, eu não gosto de usar, eu só uso em último caso, mas às vezes é necessário usar o colar elisabetano, para que ele realmente não tenha acesso à cauda. Então, quando você estiver em casa, quando você estiver no passeio, você tira o colar, porque você vai estar ali para tirar ele daquela atenção, né, para mudar o foco dele. Mas, se você for sair de casa, bota o cone, bota o colar elisabetano, aquele cone, né, gente, assim, ó, que faz com que ele não tenha acesso à cauda. É aquele famoso ditado de que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se ele não vê a cauda, ele não vai lembrar que ele existe. Se ele não vê a cauda, ele não vai conseguir pegar. Então, a gente faz isso para que ele pare, certo? Para que ele... É a mesma... Como tudo que é viciante. Se você é viciado naquele refrigerante, você não quer ver. Você não vai ter em casa. Se você é viciado em cigarro, você para de comprar. Né? Procura um tratamento e para de comprar. Se você é viciado em chocolate, você passa por longe da gôndola do chocolate quando você vai no mercado. Então, é a mesma coisa. O que os olhos não veem, o coração não sente. Não esqueça nunca disso. Agora, quando você for usar o colar elisabetano, também tenha muito cuidado. Não é uma coisa boa de se usar. Então, como toda coisa boa, aí a gente entra no treinamento de usar o colar elisabetano e a focinheira, a gente precisa treinar o pet associando sempre a coisas boas. Então, utilize os brinquedos legais, utilize os petiscos legais para que faça essa associação. Por exemplo, a focinheira. Quando você pega a focinheira aqui, você bota o petisco atrás. Então, ela é aqui são os, vamos dizer que aqui são os fundos da focinheira, tá? Então, a focinha dele, você pega um petisco e vem. Aí ele coloca a boca, você dá um petisco e encaixa a focinheira. E ele diz um muito bem, um parabéns, e aí começa. O colar elisabetano é a mesma coisa. Você pega o colar e coloca. A hora que você coloca, quando ele deixa, quando ele colabora com essa história de colocar o colar elisabetano, você vai lá e premia. Então, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa identificar a causa dessa compulsão, né? Vamos colocar em passos. A gente identificou, doutora, não é problema de saúde, não é pulga, não é carrapato, não é dermatite, não é blá blá blá. Enfim, não é nenhum problema de saúde porque a minha veterinária falou que não é um problema de saúde. Então, ele realmente tem uma compulsão. Vamos aumentar os passeios, fazer enriquecimento ambiental, não rir mais, não brigar, não bater vassoura, não jogar água, nada disso. Está proibido, a partir de agora você não vai fazer mais isso, você já fazia. Você não faz mais, parou. Você vai levantar e sair, linda e bela e plena, certo? Vai aumentar as atividades. Se passeia uma vez por dia, vai passear 3. Se passeia... gente, parou sobre passeio. Muita calma nessa hora. Vamos falar sobre passeio. Eu recebi essa semana, e não é incomum as pessoas me falarem isso, elas falam assim. Não tem muito a ver, tá? Mas só pra gente correlacionar algumas coisas. Que desce com o cão, anda. Quando ele faz xixi e cocô lá embaixo, a pessoa sobe. O que é que o animal entende? Que quando ele faz xixi ou cocô, ele está pedindo para subir. Então, quando você desce com ele, você tem que procurar um banheiro. Por exemplo, eu moro ali perto daquela pracinha, eu vou escolher aquela árvore ali, para poder, fazer xixi e cocô ali. Então, você vai lá, se tiver um banco, você senta. Se não tiver, você fica em pé e fica lá, olhando no seu celular, lendo, deixa ele bem à vontade. Quando ele fizer as necessidades fisiológicas, é quando o passeio começa. Então, o passeio é prêmio, o passeio é algo divertido, o passeio é para brincar, o passeio não é só para andar igual uma múmia. Vejo muita gente no celular andando, o cachorro ali andando, aquilo ali. O passeio não é para fazer as necessidades, o passeio é para desestressar, o passeio é para ver gente nova, o passeio é para ver outros animais, o passeio é para sentir algo novo, é para
Morder algo novo é para socializar. O passeio não é só para fazer xixi. Então tem gente que fala assim, eu passeio 3 vezes por dia. Tá, como é que você passeia? Eu desço, dou uma voltinha, quando ele faz cocô eu subo. Isso é passeio? Pra mim não é. Quando eu falo que eu vou passear, eu vou me divertir, eu vou brincar, eu vou conversar com as minhas amigas, eu vou fofocar, eu vou tomar um drink, eu vou me divertir. Toda vez que eu falo em passeio, eu associo com diversão. Então, se você vai fazer um passeio, faça um passeio. Xixi e cocô são bônus do passeio. A gente passeia para aliviar o estresse, a gente passeia para aliviar a ansiedade. Então, faça os passeios de forma correta. Eu tô mais velha, não aguento, fico levantando, eu tô cansada de noite às vezes. Tá bom, compra uma bolinha. E faça, brinca com ele, compra uma corda e fica ali, brincando com ele. Garanto que ele vai adorar, vai passar o estresse e vai melhorar a sua comunicação com ele. Outra coisa, crie uma rotina. Os cães que têm rotina, eles sofrem menos de ansiedade, eles sofrem menos de compulsão. Consequentemente, ele é um cão que tem uma saúde ok. Então, sai todo dia às 6 horas da manhã? Sai todo dia às 6 horas da manhã. Ele come todo dia às 7? Ele come todo dia às 7. Ele sai 1 hora da tarde? Ele sai todo dia 1 hora da tarde. Entendeu? Porque assim, o cão que sabe o que vai acontecer no dia dele, ele não é um cão ansioso. Porque ele sabe que daqui a pouco, ele sabe a hora? Não, eles não sabem a hora. Mas eles associam as coisas. Então, eles conseguem, sim, saber que horas vai sair. Então, se o cão sabe que ele vai sair daqui a pouco, por que ele vai morder a cauda? Se ele vai ter que gastar energia lá fora. Então, principalmente nas horas que ele vai ficar sozinho. Então, se ele vai ficar sozinho à noite, vai ficar sozinho porque você vai dormir, você vai passar um longo período de tempo aí dormindo, 12 horas, 8 horas, 7 horas, 5 horas, eu não sei quantas horas você dorme. Mas ele vai ficar no mínimo 6 horas sozinho. Mesmo que saiba que você está ali no cheirinho. Mas ele está sozinho. Então, antes de dormir, o passeio tem que ser passeio, tem que ser de forma mais eficaz. Eu vou sair de manhã, só vou voltar na hora do almoço. Esse passeio tem que ser bacana. Eu vou sair de manhã e só vou chegar de noite. Esse passeio tem que ser muito bom. Esse passeio tem que ser excelente, excepcional. Então, a gente precisa entender que dizer assim, ele passeia 3 vezes por dia, 15 minutos, você vai ali andando no celular e ele vai andando pra xixi, cocô e você sobe. Isso pra mim não é passeio, isso pra mim tá cortado de passeio, tá? Agora, se você já faz um passeio efetivo, a gente tem que ver como é que tá a sua casa. Doutora, ele tem um monte de brinquedo, tá lá, tudo espalhado, ele destrói tudo. Que ótimo que ele destrói. Se ele destrói o brinquedo, quer dizer que o brinquedo está cumprindo a sua função. A função do brinquedo é ser destruído pelo animal, que é para ele não destruir a sua cadeira, para ele não destruir o pé da sua mesa, para ele não destruir o seu sofá. Então ele realmente precisa destruir. Aquilo foi feito para ele morder, para ele farejar, para ele ir atrás. Vai sair de casa, pega um monte de pedacinho de petisco e esconde. Primeiro você vê como ele vai se comportar isso. Se ele farejar e pegar numa boa, faz isso, para que ele tenha o que fazer durante o dia. Né? Os brinquedos recheados são excelentes, são fantásticos. Se você mora num local quente como o meu, você pode congelar. Né? Você pode fazer isso congelado, porque ele vai demorar ainda mais para poder destruir. Então, se ele tem problema de compulsão mais grave, procure um terapeuta, comece uma terapia floral, comece uma terapia homeopática, para que as coisas que a gente comece a fazer as coisas devagarzinho, lá de baixo. E aí, se a gente, claro, não conseguir, a gente vai para um ansiolítico, e depois retira o ansiolítico e volta para o floral, ou retira o ansiolítico e volta para a homeopatia. Agora, se você consegue identificar que o problema também é seu, meus parabéns, isso é muito difícil. Mas se você consegue identificar, procure uma terapia junto com o seu pet. Vai no terapeuta veterinário, conversa com ele, fala o que está acontecendo, para que ele tente identificar se o problema também é seu. E a partir daí também faça uma terapia, ou que seja floral, ou uma terapia convencional, aquela que a gente senta lá e conversa com o psicólogo, que é muito massa, é muito bacana, vai ser muito bom para você, para o seu pet e principalmente para a sua família. Todos ganham, né? A gente não vê mais o sofrimento do cão e a gente não sofre mais, né? A gente não tem mais, a gente acaba com esse problema familiar que nos perturba tanto. Você imagina um cachorro se mutilando, gritando, chorando, porque eles gritam de dor, mas eles não soltam, porque eles acham que aquilo não é dele. Eu não sei o que eles acham, né? Eles
Eles não reconhecem aquilo como uma parte do corpo, então realmente eles se mutilam. E seu filho chorando, e seu filho gritando, ou seu marido mandando o cachorro calar a boca, enfim, causa muito estresse familiar. Se a gente consegue resolver isso, a gente traz paz para a família. Não esqueça que quanto mais atividades bacanas o seu cão tiver no dia a dia, menos ele vai preferir correr atrás do rabo. Então, quando a gente indica uma creche, e aí é bem engraçado, na próxima consulta, no retorno da terapia, a doutora falou assim, doutora do céu, quando ele vai pra creche, ele vem morto. Eu fiquei até com pena dele, no outro dia ele passou o dia todo dormindo. Claro, gente, ele é um animal sedentário. Talvez você também seja sedentária. Então tá faltando também a sua atividade. Quando você mora perto de uma praça, faz uma caminhada com ele, uma caminhada mesmo, uma corridinha ali, você vai melhorar a sua saúde e a saúde dele. Então, gente, eu vou parar por aqui. Por hoje é só só isso que eu tenho para falar. A gente vai finalizando o nosso vídeo por aqui. Se você tiver mais dúvida, se você tiver, assim como a colega do canal, que já tinha feito várias coisas do que a gente falou na aula e não tinha conseguido, se você não conseguir, me procure. Se você tiver outra alternativa, me procure. Se você tratou com outro tipo, se você tem essa experiência, já tratou, mas com outro tipo de coisas, me fala, eu vou adorar saber a sua experiência, tá? Eu te espero no próximo vídeo. Beijos, fica com Deus.